E aí, pimpolhos? Olha quem chegou na sua telinha. Eu, professor Mafson Darley, seu professor de matemática. E hoje, no nosso sexto tempo, a gente vai decolar direto do aeroporto do conhecimento. Com a matemática na bagagem e o bilhete na mão, é hora de explorar os horários certinhos, calcular tempo de voo e entender como funcionam os relógios de ponteiros. Essa é uma ação da Secretaria Municipal de Educação de Manaus em parceria com a Super Ensino e o Centro de Mídias Educacionais. E aí, estão preparados? Então bora embarcar nessas viagens, pimpolhos, que vai ser chuchu beleza! Vejam só o movimento aqui no aeroporto, pimpolho! Olha aí! Aviões pousando, passageiro embarcando, malas circulando para todos os lados. É agitação que não acaba mais. No meio de tanta correria, tem algo fundamental que faz toda a diferença para esse aeroporto não virar uma bagunça. Os horários. É isso mesmo, pimpolho. Saber a hora em que um voo parte, quando ele chega e quanto tempo dura a viagem é essencial para que tudo funcione no tempo certo. E quem nos ajuda a entender e organizar tudo isso? Fala para mim! É a nossa grande aliada. Vou dar umas dicas. Ela é linda! A matemática, claro. É ela que assume o comando ao nosso lado nessa viagem pelo tempo. Aqui no Aeroporto do Conhecimento, um painel especial mostra as informações das viagens, número dos voos, destinos, horários de partida, chegada e até quanto tempo cada voo leva. E dá uma olhadinha em como esses horários estão aparecendo, pimpolhos. Aí, vocês estão vendo? Foco na telinha e olho no painel. Eles são apresentados em um relógio digital, como que tem no seu celular ou no computador. No relógio digital, o horário é escrito de uma maneira bem simples, horas e minutos. Por exemplo, se o painel mostrar 8h30, quer dizer que são 8 horas e 30 minutos. Não tem ponteiro, só números, o que facilita a leitura e deixa tudo docinho, igual açúcar no mamão. Só que, opa, espera aí. Tem alguma coisa errada. Esse painel está incompleto. Dá um foco aí. Ó, tem voo sem horário de início. E aqui, ó, outros sem horários de término. Tem uns que falta o tempo de duração. E agora? Calma, pimpolho, não precisa puxar o cabelo ou descabelar. Para resolver esse mistério, precisamos entender 3 coisas muito importantes. Presta atenção, nem respira. O horário de início é o horário quando uma atividade começa, como a decolagem, ou seja, a partida de um voo. O horário de término é quando uma atividade termina, como o pouso, ou seja, a chegada do avião no seu destino. E o intervalo de tempo, que é o tempo que passa entre o início e o fim de uma atividade. Agora pode respirar. Com essas informações, a gente consegue montar esse quebra-cabeça e organizar direitinho todas as viagens. E para facilitar nossa missão, hoje vamos trabalhar só com horários exatos, como 10 horas, 12 horas, 15 horas. E sabem por quê? Porque quando o horário de início e o término são horas exatas, podemos calcular o intervalo de tempo da seguinte maneira: horário de término menos horário de início é igual ao intervalo de tempo. Viu como é docinho? Quer ver isso funcionando na prática? Então foco na telinha! Então bora conferir uma viagem que está no painel aqui do Aeroporto do Conhecimento. O voo para Geometrópolis. Já viram? Já acharam? Bom, o painel não informa quanto tempo o voo vai durar, mas
já dá duas informações importantes. Uma é essa daqui, ó. Ele decola às 15 horas. Esse é o horário de início. E aqui, ó, fala o seguinte, e chega às 18 horas. Esse é o horário de término do voo. Agora que temos essas informações, conseguimos calcular direitinho quanto tempo o voo vai durar. E essa é a parte legal, ó. Para isso, aplicamos a nossa relação, lembram? 18 menos 15 é igual a 3 horas. A viagem vai durar 3 horas, pimpolhos! Quando temos o horário de início e o horário de término, fica docinho, docinho saber quanto tempo passou entre um e outro. Isso é o que chamamos de intervalo de tempo. Mas, e se, ao invés de saber quanto tempo passou, a gente quiser descobrir o horário que a viagem começou ou quando ela vai terminar? Aí o raciocínio muda, mas só um pouquinho. Mas calma, que eu vou explicar e vai ficar tudo docinho, docinho, igual açúcar no mamão, ó. Quando estamos lidando com horas exatas e o horário de término e a duração da viagem são informados, podemos descobrir o horário de início usando a seguinte relação. Presta atenção. Horário de término menos o intervalo de tempo é igual ao horário de início. Quer ver só? Olha só essa viagem. Essa aqui, ó, com destino a Matematicolândia. O painel mostra que o voo chega às 11 horas da manhã no destino, ou seja, o término da viagem. Além disso, a duração da viagem é de 2 horas. Mas, aqui, ó, tá vendo aí? Não informa a hora que o voo partiu. E agora? Vamos aplicar a relação que acabamos de ver. É o seguinte, o horário de término, 11 horas, menos o intervalo de tempo, 2 horas. Então, ó, como fica legal? 11 menos 2 é igual a 9 horas. Então, pimpolhos, o voo decolou às 9 horas da manhã. Viu como é chuchu, beleza? E tem mais uma situação que pode aparecer, pimpolhos. Imagina só que sabemos quando a viagem começou e quanto tempo ela vai durar, mas o painel não mostra a hora que ela termina. E aí? Como a gente faz para descobrir? Pimpolhos, para isso a gente também tem uma relação que resolve bem rapidinho. Quer ver? Foco na telinha. Horário de início mais intervalo de tempo é igual a horário de término. Viu que bacana? Ou seja, quando temos o horário de partida e o tempo que o voo vai levar, somamos os dois para descobrir a hora da chegada. Será que a gente consegue aplicar essa estratégia em uma situação? Olha só esse voo com destino à Vila da Áustria. Estão olhando? Viu aí? O painel mostra que ele vai sair às 13 horas. E aqui, ó, que a viagem vai durar 4 horas. Mas não diz que horas ele chega. Para resolver, a gente usa a relação horário de início mais o tempo de duração. E olha como fica fácil. 13 horas mais 4 horas, facinho, igual a 17 horas. Esse voo vai chegar às 17 horas, pimpolhos. E com isso, pimpolhos, a gente tem que ficar ligado nas 3 situações que podem aparecer quando o assunto é horário. Então vamos lá. Primeiro, sabemos o começo e o fim, então descobrimos o tempo que passou. Ou sabemos quando começou e quanto tempo durou, aí descobrimos a hora que terminou. E por fim, sabemos quando terminou e quanto tempo durou, aí descobrimos a hora que começou, pimpolho. Com essas estratégias, a gente consegue organizar qualquer horário e deixando tudo chuchu beleza. Pimpolhos, olha quanta coisa a gente aprendeu só observando o painel de embarque. Descobrimos com... Licencinha, professor, pode me dizer as horas?
Ih, Pimpolhos, eu tô sem relógio aqui, mas você pode consultar o relógio do aeroporto. Ah, professor, eu não sei olhar as horas em relógio de ponteiro, não. O quê? Como assim? Então, vem comigo, foco na telinha e olho no carequinha. Pimpolhos, o relógio de ponteiros, esse daí, o famoso relógio analógico, é numerado de 1 até 12 e tem 3 ponteiros que ajudam na marcação do tempo. Mas, para entender como ele funciona, é importante saber a função de cada ponteiro. Vamos lá. O ponteiro maior, esse aí, indica os minutos. Mas tem um detalhe importante. Cada minuto do relógio representa um conjunto de 5 minutos. Toda vez que ele aponta para um número, é só multiplicar esse número por 5 para descobrir quantos minutos já se passaram. Já o ponteiro menor, esse aí, esse mesmo, Pimpolho, ele indica as horas. Ele vai bem devagarzinho, Pimpolhos. Se ele aponta para o 8, são 8 horas. Que legal, né? Para saber o horário completo, observamos os 2 ponteiros, Pimpolho, isso mesmo, os das horas e os dos minutos. Se o ponteiro menor está no 7 e o maior no 12, são 7 horas em ponto, puxa, beleza. Mas se o ponteiro dos minutos estiver no 11, já se passaram 11 vezes 5, lembram? Isso é igual a 55 minutos. Aí temos 7 horas e 55 minutos. E esse ponteiro fininho aí, esse aí mesmo. Ah, ele é o mais apressadinho de todos. Sua função é contar os segundos. E cada volta completa que ele dá no relógio, passou 1 minuto. Isso mesmo, Pimpolhos. Agora, ninguém mais vai perder a hora, hein? Ficou tudo docinho, docinho. E sabe que horas são? É hora de arrumar o meu cabelo que tá bagunçado. Mas antes, que tal revisarmos o que está na bagagem? A gente aprendeu a calcular o tempo de duração de uma viagem, aprendeu a descobrir que horas um voo começa, que horas termina e ainda se tornou fera na leitura do relógio de ponteiros. Tudo isso direto do nosso aeroporto do conhecimento. Agora que já estamos com o passaporte da matemática carimbado, mala pronta, cabelo penteado e check-in feito, simbora, meu povo, que o nosso voo vai pousar direto na questão modelo em 3, 2, 1, pousou! Antes de embarcar no avião, o turista ficou curioso para saber que horas eram. Quando ele olhou para o relógio do aeroporto, ele viu o seguinte horário. Sabendo que a viagem durou 2 horas, em qual horário o turista desembarcou do avião? A letra A já chegou, a B ia ser discordando e atrasada. Última, a letra D. Para resolvermos essa questão, precisamos primeiro descobrir qual o horário que o turista embarcou no avião. Para isso, vamos analisar a posição dos ponteiros do relógio. O ponteiro menor, que indica as horas, estava lá no 6. E o ponteiro maior, que indica os minutos, estava ali, no 12. Isso quer dizer que o relógio está marcando 6 horas em ponto. Esse horário indica o momento de embarque do turista no avião, ou seja, o horário de início. Mas notem que, além disso, sabemos que a viagem durou 2 horas. Assim, para determinar o horário em que o turista desembarcou do avião, ou seja, o horário de término, utilizamos a seguinte relação. Docinha, horário de início mais intervalo de tempo é igual ao horário de término. Como o horário de início é de 6 horas e o intervalo de tempo é de 2 horas, Pimpolho, vem comigo! Somamos esses horários. E que docinho! 6 mais 2 igual a 8. Portanto, o turista desembarcou do avião às 8 horas da manhã.
E a alternativa que disse isso desse jeito, foi uma alternativa bonita, letra B de bonitos. E então, muita atenção, atenção passageiros do voo com destino ao conhecimento. Chegou a hora de botar o raciocínio para voar. Vamos desembarcar direto para a próxima aventura. Vamos praticar! Olá, jovenzinhos! A dica de hoje é: quando o horário de início e o de término são horas exatas, como 10 horas ou 14 horas, calcular o tempo que passou fica bem mais simples. Para isso, é importante entender a relação entre esses horários. Se você souber a hora que começou e a hora que terminou, é só subtrair para encontrar o intervalo de tempo. Agora, se souber a duração e o horário final, use a subtração para descobrir quando começou. E se tiver a duração e o horário de início, some os dois para saber quando termina. Gostou da dica? Te vejo na próxima. Um abraço! Fala galerinha, hora de começar. Pimpolhos e pupilos prontos pra brilhar. Bonitos e bonitas, vem participar. Com a Super Ensino vamos praticar. Vamos começar. Vem participar. Vamos praticar. Vamos praticar. Vamos praticar. E já chegou, fala assim, Em seu primeiro passeio, após o desembarque, um turista fez uma parada em um posto, às 10 horas, para tomar um café. Na hora de ir embora, ele olhou para o relógio e observou que o ponteiro menor estava no 11 e o ponteiro maior no 12. E aí, quanto tempo durou essa parada? E já chegou rapidinho a letra A, B e a C discordando e ela sempre atrasada, letra D. Eu vou fazer o seguinte, tempo na tela para saber o tempo que vocês aí, resolvem essa questão e o tempo que eu aqui faço um topete bem bonito. Volto já! Voltei! E o ponteiro fininho do relógio nem se mexeu. E eu já fiz o meu topete. Mais rápido ainda será resolver essa questão. E para resolver essa questão, precisamos descobrir qual foi a duração da parada do turista no posto. Ou seja, quanto tempo se passou entre o momento em que ele chegou no posto e o momento em que foi embora. De acordo com o enunciado, o turista chegou no posto às 10 horas da manhã, o que representa o horário de início da parada. Para descobrir o horário de saída, vamos analisar a posição dos ponteiros no relógio. O ponteiro menor, que indica as horas, estava lá, paradão, no 11. E o ponteiro maior, que indica os minutos, estava lá, no 12, o que corresponde a um horário exato. Isso significa que o turista foi embora às 11 horas em ponto. Agora, com o horário de início, 10 horas, e o horário de término em mão, ficou chuchu beleza, porque podemos determinar a duração da parada utilizando a seguinte relação. Horário de término, 11 horas, menos o horário de início, 10 horas, é igual ao intervalo de tempo. Então eu faço o seguinte, 11 menos 10 igual a docinho, 1 hora.
Portanto, essa parada para o cafezinho durou 1 horinha. Assim, a alternativa correta é a primeira, a letra A, a que chega na frente. E olha que chegou aí também, a próxima questão. E fala assim, ó, um turista saiu da pousada às 8 horas para visitar o mirante. Ele levou 1 hora para chegar ao local e ficou lá por 2 horas, admirando a paisagem. A que horas ele saiu do mirante? A letra A já saiu respondendo, mas a B e a C discorda. E cadê a D? Chegou atrasada. Enquanto vocês resolvem, vou aproveitar a vista do mirante um pouquinho. Volto já. Voltei! E sabe o que eu vi no mirante? Quer que eu diga para vocês? Vou falar. Eu vi a resolução da questão. E para resolvermos essa questão, precisamos descobrir o horário que o turista saiu do mirante. De acordo com o enunciado, o turista saiu da pousada às 8 horas. Esse é o horário de início da viagem. E que o trajeto até o mirante durou 1 hora. Para descobrir o horário de chegada, fazemos o seguinte: 8 mais 1, que dá igual a 9 horas. Agora sabemos que ele chegou ao mirante às 9 horas e permaneceu no mirante por 2 horas, admirando a paisagem. Assim, para descobrir o horário que ele saiu de lá, somamos o horário de chegada com o tempo de permanência. Olha que docinho! 9 mais 2 é igual a, fala para mim, 11 horas. Portanto, o turista saiu do mirante às 11 horas. Assim, é uma alternativa bonita. É letra B de bonitos, pimpolhos. E olha que bonito, é a próxima questão. Ela fala o seguinte, ó, na última noite de passeio, um turista assistiu a um documentário regional em um cinema local. A sessão começou às 19 horas. E o documentário tinha 120 minutos de duração. A que horas o documentário terminou? A letra A nem esperou muito, já respondeu. Mas temos a B e a C. E cadê? Aí, atrasada a letra D. Enquanto vocês resolvem, vou assistir também a um documentário. E o título do documentário, olha que legal o título, é o seguinte: As Tranças do Professor Careca. Intrigante, hein? Vamos lá. Votei! Eu votei porque o documentário só durava 1 minuto. Então vamos à resolução, pois para resolver essa questão precisamos prestar atenção
em duas informações muito importantes para o enunciado, que fala o seguinte: a primeira é o horário de início da sessão do documentário, que foi às 19 horas. Já a segunda é a duração do documentário, que foi de 120 minutos. Observem que, nesse caso, temos duas unidades de tempos diferentes, horas e minutos. Sendo assim, precisamos converter para uma única unidade. Sabemos que 1 hora equivale a 60 minutos. Logo, 120 minutos equivalem a 2 horas, pois 60 minutos mais 60 minutos é igual a 120 minutos, que é igual a 2 horas. Agora que temos o tempo em horas, utilizamos a seguinte relação para determinar o horário de término do documentário. Horário de início mais intervalo de tempo é igual ao horário de término. Temos que a sessão começou às 19 horas e o documentário durou 2 horas. Olha que docinho, pimpolhos! Eu pego 19, somo com 2, que vai dar igual a 21. Legal, né? Portanto, o documentário terminou às 21 horas. E eu vou marcar bem bonito o resultado, porque eu vou colocar B de bonito. Agora, vocês estão prontos para viajar pelo mundo da matemática e fazer as contas de horários com confiança, seja no aeroporto, na escola ou em qualquer outro lugar. Então, guardem bem esse conhecimento. Fiquem preparados para o próximo desafio. Até a próxima viagem! Fui!